Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que estão me vendo agora e ouvindo. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e eu quero ler o versículo 7 e o versículo 8. Mas antes de ler este versículo, eu quero pedir que você se inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito importante. Então vamos à leitura da palavra. E diz assim: disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus irmãos, nesta passagem, pelo que entendemos, são as últimas palavras de Jesus que nós encontramos registrado na palavra de Deus. E alguém perguntará, e onde é que ele estava? Ele estava no Monte das Oliveiras. Foi do Monte das Oliveiras que ele partiu para o céu. Foi ficando leve, e os discípulos olhando, daqui a pouco uma nuvem cobriu, não viram mais. E é desse Monte das Oliveiras também, que lá em Zacarias, que aparece que é o capítulo 14, diz que ele descerá e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso é importante, né? É uma harmonia. Foi dali que ele subiu e ali que ele vem para descer. Mas antes dele subir, os discípulos eram judeus, meus irmãos. Eles estavam preocupados porque estavam debaixo do tacão do Império Romano. E eles queriam sua liberdade, queriam restauração dos templos. Então, eles até certo ponto, não estavam entendendo completamente a obra. Eles estavam pensando no reino terreno. E fizeram a pergunta, Senhor, tu vai restaurar nesse tempo a Israel? E Jesus disse, olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, de vez em quando, a gente vê nos dias de hoje determinados crentes ou pastores, por favor, aqui não vai uma crítica para ninguém, eu estou só comentando, querendo dizer tanto tempo, outros que todos os sinais já se cumpriram, a gente vê tudo isso na mídia, né? Mas a palavra nos mostra umas tantas coisas, ensina. Mas quantas vezes, com o melhor intérprete que nós somos, às vezes nós estamos interpretando um pouco diferente. Lá no século, parece que é retrasado, em 1843, 42, aconteceu uma coisa. Um pregador, pastor, estava numa época de efervescência, tinha acontecido alguns sinais, coisas tremendas, né? E começou a pregar e marcou um dia, ele marcou um dia da volta de Jesus, meus irmãos. E foi aquele alvoroço, vender propriedade, aquele negócio todinho. E sabe o que acontece? Jesus não veio. E aí ele pegou, refezou os cálculos, disse que fez um erro, não sei o quê, mas ele era um homem sincero. E anunciou para o ano que viria uma data. Não aconteceu. Ele pegou, saiu fora de cena, pediu perdão e foi embora. E daquilo ali levantou-se outras igrejas que eu não quero comentar, né? Mas tantos quanto têm marcado data da volta ou da vinda de Jesus, tem errado. E Jesus, não vos compete saber os tempos. Nós sabemos, acreditamos, esperamos que nós estamos nos últimos dias, meus irmãos. Jesus pode vir de uma hora para outra, nós não sabemos, mas nós não podemos dizer que todos os sinais já se cumpriram. E nos dias de Jesus, ele falou assim, quando virdes, pois, que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê entenda. Ué, aquele povo era judeu, e ele estava interpretando que
abominável da abominação foi Antíoco Epifânio, que ele entrou no lugar santo, ele entrou no templo, profanou o templo, imolou uma porca lá no templo, com o sangue daquela porca, ele fez sacrifício e foi chamado como abominável da desolação. Então, o pessoal daquela época estava entendendo que aquilo tinha cumprido, mas Jesus está dizendo que aquilo era para o futuro, não aconteceu. Então não adianta, nós temos, é um guia, sabemos que a volta dele está perto, sabemos, de uma hora para outra ele vem, mas não vamos dizer que está aqui. Eu não me atrevo a dizer que os sinais estão cumpridos, é muito responsabilidade, porque outros já fizeram isso e falharam. Mas uma coisa Jesus diz, não vos compete saber os tempos que o Pai determinou, mas uma coisa compete, que vocês vão receber a virtude, e recebemos, a igreja recebeu a virtude do Espírito Santo, coisa gloriosa, né? E ser-me-eis testemunhar agora, isso sim, ser testemunha, pregadores, e começa a dizer, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu quero aproveitar isso até os confins da terra. Meus irmãos, vamos orar pelas missões, nações populosas, como a Índia, atualmente é a nação mais populosa, 1.400 e poucos milhões, e o número de cristãos ali é bem pequenininho. Vamos orar pela Índia, meus irmãos, muita idolatria. Vamos orar pela China, 1.400 milhões, bem logo depois da Índia. E poucos crentes, perseguição devido ao país comunista. Vamos orar pelo mundo muçulmano, que não entende, não aceita Jesus, para Deus fazer alguma coisa, porque ali tem almas. Vamos orar pela África, meus irmãos, onde é uma feitiçaria tremenda, orar pelos nossos pastores lá, os nossos irmãos, e de vez em quando, devido ao terrorismo, estão queimando a igreja, matando os irmãos lá. Vamos orar por eles, vamos orar pela Europa, para Deus trazer uma renovação espiritual. Isso é que nós estamos vendo, a Europa precisa ser renovada, muitas igrejas que eram grandes, fecharam. Orar, e se você orar, eu orando, todos nós orando, vai ter um movimento, e disso então está nisso aí, e vai levar o evangelho até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe. E não esqueça, depois de tudo, orar pelo nosso Brasil, meus irmãos. Orar pelos nossos pastores, as nossas igrejas. Orar por esse quadro político, para que Deus abençoe a nação, não venha cair num estado de miséria. E a oração pode fazer isso. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade. Senhor, eu quero apresentar essas nações que eu apresentei agora, Senhor, para tu dar operação poderosa, avivamento de evangelismo, de salvação de alma, missões, e também quero orar pelo Brasil, nossas igrejas, e orar também pelo quadro político na nossa nação. Tu abençoa, e abençoa todo o teu servo que me ouve, Senhor. Pai eterno, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.